fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos entender esse cabeçalho. Primeiro é Paulo, né? Ele destina essa carta ao apóstolo Paulo, e ele diz que Paulo é apóstolo de Cristo Jesus. Esse é um título que Paulo sempre prezou, dado que havia uma tendência de considerar apóstolos somente os 12 apóstolos. Paulo diz que ele também é um apóstolo, dado que ele é enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai para falar sobre Jesus Cristo, e aqui para falar sobre a unificação, né, de gentios e de judeus em Cristo. Há uma diferença entre apóstolo e profeta, ou seja, o profeta geralmente anuncia a vinda do Messias, e o apóstolo, que vem na mesma esteira do profetismo, anuncia que o Messias já veio, ou seja, o Messias é Jesus Cristo. E aqui nós temos uma profissão de fé que é chamada de Cristo Jesus. Ou seja, Jesus é o Jesus da história, o Jesus crucificado, e ele diz que esse Jesus crucificado é o Messias esperado, portanto, Cristo. Esse elemento é importante para nós. Ele fala que ele é apóstolo por vontade de Deus, ou seja, ninguém falou que ele era apóstolo, mas o próprio Deus. Aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. A palavra santo são os batizados, tá? Por quê? Porque a santidade não é intrínseca ao cristão, né? Quem transforma o cristão num santo é o Espírito Santo que o santifica, né? Então, a santidade não vem por nós mesmos, ou seja, a santidade não é um esforço, né? Nem um mérito nosso, mas a santidade vem do próprio Espírito que nos santifica. O que significa santificar? Significa que é o Espírito que vai nos configurando a imagem, né, e a semelhança de Cristo. Por quê? Porque se vocês lerem Gênesis, com certeza já leram sobre a criação, Gênesis 1, 26 a 27 diz assim, Gênesis 26 diz, então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. Só que se você ler o versículo 27, ele diz, e Deus fez o ser humano à sua imagem. A sua imagem os criou, homem e mulher. Ou seja, Deus não nos fez semelhante a ele, né? Ou seja, nós somos a imagem de Deus, mas nos tornamos semelhante a Deus através do nosso agir. Então, quando falamos que é o Espírito Santo que nos santifica, significa que é o Espírito Santo que nos faz ser semelhante a Cristo, né? É Ele que nos ajuda nesse nosso processo de configuração, vamos falar assim, a Cristo. A palavra configuração, ela vem do campo médio. Significa o processo de gestação de uma criança no ventre materno. Né? Ele está se formando, seja dentro do útero materno, com a água, essa pessoa vai ganhando formas humanas, né? Vai se tornando humano no útero materno. A imagem do Espírito também ligada à água tem essa função, ou seja, é ele que pelas águas do batismo vai nos configurando, nos tornando semelhante à imagem do Filho, que é Jesus Cristo. Né? Então, é uma imagem bastante bonita mesmo. E aí ele diz, a vós graça e paz. Agora, ser fiel já é esse processo de fidelidade ao seguimento de Jesus, né? A fidelidade é algo constante, né? Porque nós somos fiéis em todas as circunstâncias. Então, é algo que é processual também, né? Todo dia nós estamos sendo fiéis, né? Mostrando nossa fidelidade a esse segmento.
A graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz é a saudação que Paulo faz. Então, eles praticamente copiaram a mesma saudação, dado que a carta não é de Paulo. Graça é uma saudação grega e paz é uma saudação hebraica. Só que graça e paz, elas praticamente ganham um novo significado com Cristo. Então, a graça não é mais nada do que essa gratuidade do amor de Deus. E a paz é o bem supremo dos judeus, ou seja, seria o bem messiânico por excelência, né, que também nos é trazido pelo próprio Cristo. E graça e paz, por parte, né, de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, é para mostrar que é Ele que nos traz, né, esses grandes dons que vem com o messianismo de Jesus. Bem, aqui nós vamos ter uma grande bênção, porque nas cartas paulinas logo vem a ação de graça. Aqui não, nós vamos ter essa bênção imensa, né, na primeira parte da carta, mostrando, portanto, esses elementos vinculados à história da salvação. Então está aí no nosso texto, nós temos um gênero literário diferente, que se chama eulogia, ou seja, é um louvor a Deus pelo plano salvífico, que é realizado por Jesus Cristo e levado a cumprimento pelo Espírito Santo. Então ele vai mostrar a história da salvação, que tem esse arco que parte de Deus Pai, que é Criador, que tem um plano que desemboca no Filho, e esse plano continua com o Espírito Santo. Bem, esse texto, ele é muito parecido com as chamadas Berahá judaica. A Berahá são as chamadas 18 bênçãos. Então vai se traçando, o judeu vai agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus concedeu a ele. Ao mesmo tipo essa bênção, ou seja, o autor vai agradecendo a Deus pelos benefícios que ele faz para o ser humano batizado, seja para o cristão. Então há uma ligação bastante forte entre esses dois. Nós vamos ter aí um resumo da chamada antropologia hebraica. Por quê? Porque o louvor a Deus é um modo que o ser humano deve se colocar diante de Deus. Ou seja, nós diante de Deus só temos que louvá-lo por aquilo que ele realiza, né? Então é essa postura do verdadeiro ser humano, criatura diante de Deus. Então o louvor a Deus por sua força, que é a criação e a ressurreição dos mortos. O louvor a Deus por seu amor, que passa em toda a história. E o louvor a Deus por sua santidade, porque ele é o único santo, né? Nós somos santos porque ele é santo e porque o Espírito é santo, né? E o Espírito é santo porque Deus é santo, que é o Espírito de Deus Pai e o Espírito do Filho, que é Cristo, que é santo, né? Então nós temos que ter isso bastante presente. Bem, esse texto como bênção, a característica dele é de uma liturgia batismal. Com certeza se lia essa bênção numa liturgia batismal ou numa catequese pré-batismal, ou seja, na catequese que era dada antes do batismo, porque ela tem muita característica dessas liturgias antigas. Então, nós vamos ver essa dimensão, então, ternária, porque nós não temos ainda o dogma da Trindade, que ele vai falar de Deus Pai, do Filho e do Espírito, mas vai ressaltar o papel de Cristo. Então, o louvor ao Pai de Jesus Cristo e termina com a ação santificadora do Espírito, mas tudo vem por meio de Jesus Cristo. Ele é o dileto, é o amado, é nele que o Pai revela o desígnio de salvar a todos, torná-los santos, filhos e marcados pelo Espírito Santo. Ou seja, nós cristãos nos tornamos santos, filhos e marcados pelo Espírito Santo por causa de Jesus Cristo. Então, Cristo é o centro do plano salvífico do Pai e o centro de toda a salvação. Então, a gente vai ler esse texto. O início desse texto diz o seguinte: Bendito seja Deus,
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, bendito seja Deus. Bendito quem? Somente a Deus, né? Ele é o bendito, ou seja, a Ele é o louvor para sempre. Seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importante. Porque às vezes a gente fala, a gente não pode falar de Deus Pai, porque as famílias têm problema com os pais, etc. Mas a gente às vezes não pensa que Ele é Pai de Jesus Cristo. Né? Então, Cristo é o Filho por excelência. Ele é o nosso Pai por intermédio de Jesus Cristo, dado que nós somos filhos no Filho que é Jesus Cristo. Mas Ele é Pai de Jesus Cristo, e aí ele fala, Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos 3 títulos, chamados títulos cristológicos. Nós temos Jesus, que é o Jesus humano, ou seja, o Jesus que morreu e ressuscitou, o Jesus que é o Filho de Deus encarnado. Nós temos Cristo, que é outro título cristológico, porque ele é o Messias esperado. E temos o termo Senhor, que é dado a Jesus somente depois da ressurreição. Isso é importante a gente considerar, que a gente não considera. Ou seja, há o Filho de Deus, que nós chamamos o Filho de Deus dentro da Trindade inicial, antes da encarnação. O Filho de Deus antes da encarnação não é Senhor, ele não tem poder. Aí ele se encarna. Então nós temos Jesus, que é o Filho de Deus encarnado. Daí ele é o Messias, porque ele vai trazer para nós aspectos de ser o ungido de Deus. Então o Messias tinha várias expectativas messiânicas. Então, quais são as expectativas? Que o Messias seria ou um profeta igual a Moisés, porque Moisés é o maior dos profetas, ou igual ao servo do Senhor, Isaías 52, 53, ou seria rei, igual a Davi, que vinha da tradição davídica, ou seria um sacerdote, igual a Araão, ou igual a Melquisedeque, que são os 2 grandes sacerdotes, né? Então ele seria um desses. Ou seria o chamado filho de José do Egito, e teria então um filho bom e um filho mau. Então o primeiro mal vinha para destruir tudo, uma visão bem apocalíptica, e o filho bom iria reconstruir, e seria o verdadeiro Messias. Então essas são as expectativas messiânicas. Em Paulo e em Efésios, Jesus ele está vinculado à tradição profética. Nós não falamos dele nem como Davi, não falamos como sacerdote, mas falamos como profeta. E ele está vinculado às várias expectativas messiânicas da era messiânica. Quais são as expectativas da era messiânica? Que o Messias ia unificar todos os povos. Né? E essa carta fala, ele unificou todos os povos. Que o Messias ia trazer a paz. É por isso que Jesus, a primeira coisa que fala é a paz. Né? Porque ele traz a paz. O Messias, ele iria eliminar o mal, as doenças, o pecado e a morte, que é o último inimigo. Então, todos esses elementos fazem parte do messianismo de Jesus. Por isso que Jesus faz tanta cura, porque isso fazia parte, ele iria eliminar o mal, né? Então é o mal que está ligado às doenças. Ele também iria fazer a chamada era paradisíaca. Onde aparece a era paradisíaca? Na multiplicação dos pães. Ou seja, todo mundo vai poder comer sem pagar. Porque o alimento está aí. Então nós temos essas características que desembocam depois da pessoa de Jesus. Nós temos também a imagem do pastor. Ele é unificador porque o pastor é que reúne todos. Então nós temos essas imagens.
Então ele vem. Então nós tínhamos o Filho de Deus sem poder, o Filho de Deus que se encarna em Jesus Cristo, o Filho de Deus que em Jesus Cristo é o Messias, manifesta seu messianismo, ele morre. E aí o corpo de Jesus ressuscitado entra na Trindade. E aí na Trindade ele ganha o poder de Deus Pai. Aí ele é filho de Deus com poder. Aí ele é o Senhor. Mas vocês têm que imaginar que a Trindade muda. Porque o corpo de Cristo entra na Trindade. E muda a Trindade. E aí Cristo se torna com poder. Porque é o Cristo ressuscitado. Então o título Senhor vem do Filho de Deus com poder na ressurreição. Porque ele ganha o poder agora de Deus quando ele entra de novo na Trindade com o corpo ressuscitado. É por isso que na ressurreição ele sempre mostra as chagas para falar que o corpo ressuscitado é o mesmo corpo de Jesus, que era humano. Então a gente tem que ter isso presente. Esse é um elemento muito bonito, porque a gente percebe que a Trindade muda. Então essa é uma imagem muito bonita de Deus. E ele ganha um poder de Deus Pai. Então, portanto, ele é Senhor. E aí ele diz assim, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bem, as bênçãos espirituais são os dons e a capacidade que ajudam a compreender o sentido das coisas e de conhecer seus mistérios. Ou seja, esses dons que vêm do Espírito é o dom da sabedoria e da inteligência para compreender o mistério que Cristo, que Deus quer nos revelar. Então ele diz que nós já ganhamos a compreensão desses mistérios como um dom para compreender. Então é importante porque a capacidade de entender e conhecer não é a capacidade intelectual. Ou seja, não é um conhecimento adquirido, é um conhecimento que vem gratuitamente do próprio Deus. É Ele que nos dá a capacidade de compreender seus mistérios. E aí ele diz, nos lugares celestiais em Cristo. Esses lugares celestiais é o que o autor nos chama sempre de no céu. Isso é uma característica do autor. Ou seja, o que é o céu para esse autor? O céu é a parte intermediária, ou seja, nós temos a terra, nós temos o céu e nós temos a morada de Deus que não temos acesso. Então, o céu é essa parte intermediária que medeia tanto aqueles que estão na terra como aqueles que estão na morada celeste. Então, nós estamos nesse intermediário que ele nos dá para compreender esses dois lados. O que acontece na terra e o que acontece na morada de Deus, que nós não temos acesso. Mas Deus nos dá esse acesso porque nos coloca aí no meio do plano para a gente poder ter acesso aos dois lados. Então, é isso que o autor fala. Neste, ou seja, em Cristo, ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e estarmos diante dele sem culpa e em seu amor havia decidido desde o princípio nos tornar seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão bondosa de sua vontade. É isso que eu falava das tais as frases longas. Essa bênção só tem um ponto final. Ou seja, ele começa no versículo 3 e o ponto final só vai no versículo 14. É uma frase única, né? Para mostrar a unidade de todo o plano da salvação. E aí ele diz, nele, ou seja, em Cristo, ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e estarmos diante dele sem culpa. Isso é importante para nós. Então, essa bênção, no fundo, apresenta quem é Deus para o ser humano, mas quem é um ser humano para Deus. Ou seja, na primeira parte ele nos apresenta quem é Deus. Ou seja, Deus é aquele
que é todo-poderoso, é o Senhor de tudo. Mas quem é o ser humano para Deus? Agora ele vai mostrar quem é o ser humano para Deus. Então, o cristão é destinado a receber essa revelação do mistério de Cristo, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo e responder a Deus por meio da fé, da esperança e da caridade. É importante a gente considerar, bem, o que é a fé para esse autor? A fé não é acreditar em Deus, que isso já é um pressuposto. A fé é acreditar no amor de Deus revelado na história. O que é mais difícil, porque nós somos sempre flechados com a dúvida. Aconteceu um problema, a gente já coloca em dúvida se Deus nos ama mesmo, se não, se me deu essa doença, se me deu esse problema. A gente põe a dúvida no amor. Então é crer no amor. O que é esperança? A esperança é justamente acreditar que se Cristo ressuscitou por amor de Deus Pai, nós também iremos ressuscitar pelo mesmo amor. E o que é a caridade? A caridade não é mais nada do que a expressão da nossa fé. Porque se nós fazemos a experiência do amor de Deus, nós iremos responder também com o amor. Então, fé, esperança e caridade não andam juntas. Qual é a ligação da fé com a esperança? A ligação da fé com a esperança é que essa fé no amor de Deus se expressa no auge de tudo com a ressurreição e com a comunhão, porque a ressurreição é a comunhão entre nós e com Deus. Então, a esperança na ressurreição é a esperança de que nós iremos viver em comunhão. Não sei a ideia que vocês têm de ressurreição, mas a ideia bíblica é essa. Então, há uma ligação entre fé e esperança. Qual é a relação entre a fé e a caridade? É que a caridade, ou seja, a obra, é a expressão da sua fé. Porque se você acredita no amor de Deus, você também irá viver. Agora, qual é a relação entre a esperança e a caridade? A relação é que, o que é a caridade? A caridade é você ter uma adequada relação com Deus, que é acreditar no seu amor, e uma adequada relação com o outro, que é a justiça. E o que é a esperança? É viver essa comunhão, adequada relação com Deus e adequada relação com o outro. Por isso que o autor fala que com o batismo nós estamos antecipando a esperança. Porque se nós já vivemos a caridade aqui, nós já estamos vivendo aquilo que a gente vai viver eternamente, em comunhão com Deus. Então isso é importante para nós. Muitos perguntam assim, mas e o inferno existe ou não existe? Aí eu sempre pergunto assim, por que a senhora está querendo ir para lá? Boa. Essa é ótima. Porque você sempre quer que o inferno existe por causa dos outros, né? Aí a gente fala, não, eu não, mas é aquele que mata, aquele que não sei o que lá. Aí começa a julgar. Ainda não. Começa a julgar as pessoas. Como se você tivesse o poder, como se Deus tivesse convidado você para ser sua sucursal, para falar, olha, esse vai, esse não vai, essa vai, esse não vai, esse não vai, esse não vai. Deu procuração, né? Não tem procuração. Graças a Deus não será nós que iremos julgar quem vai para lá, quem vai para cá, né? Agora vamos para a ética. Bem, a ética, o autor, claro, vai dar ênfase na unidade, a unidade da igreja, ou seja, viver em unidade entre nós, apesar das nossas diferenças. A unidade não é uniformidade, ou seja, a unidade é considerar nossas diferenças e viver unido. Viver no amor e na paz é outro elemento. O comportamento ético é consequência da nova identidade religiosa dos cristãos. Esse elemento é importante porque, como eu falei para vocês, o autor tem muito claro que nós estamos vivendo um contexto que não é cristão. Então, o que te diferencia como cristão nesse contexto que não é cristão? Porque se você fazer a mesma coisa que todo mundo faz, bem, você será um igual aos outros. Mas o que faz você ser diferente é como cristão nesse contexto que não é cristão.
Depois, outra coisa serão os códigos domésticos, né, que é a grande novidade desse texto. Bem, por fim, então, como a parte mais teológica, nós temos a pneumatologia, ou seja, o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito importante para essa carta. Vocês vão ver que várias vezes o Espírito Santo vai ser mencionado, nós vamos ter muita ocorrência do Espírito Santo, mas é interessante porque o papel do Espírito é muito diferente de outros papéis. Por exemplo, o autor, como tudo é Cristo, ele vai dizer que os carismas, ou seja, os dons, não são do Espírito Santo. Quem vai dar os dons e os carismas será o próprio Cristo. Então o autor não associa os dons e os carismas com o Espírito. Ele vai falar que o Espírito Santo é o cumprimento da promessa. Qual promessa? A promessa da vinda do Messias. O Espírito Santo é aquele que confirma o messianismo de Jesus. E é o Espírito Santo que estabelece a unidade entre os membros da comunidade. O Espírito Santo tem um elemento ético muito forte, ou seja, o Espírito Santo é aquele que estabelece a comunhão e que nos dá a liberdade, são dois elementos éticos. Então, o Espírito está muito envolvido com a ética. O Espírito Santo, ele é citado aí várias vezes, vocês podem ver, uma carta pequena com várias citações do Espírito Santo. Isso diferencia das Colossenses. A Colossenses só tem uma citação que fala do Espírito e não é o Espírito Santo. É uma das dimensões antropológicas, porque nós somos divididos entre carne, né, a alma e o espírito. Ele vai falar dessa parte do espírito do ser humano. Mas Colossenses nunca cita o Espírito Santo. E nós vamos ter essa questão de rezar no Espírito, né, porque é o Espírito Santo que nos ensina a rezar. Então essas são as características teológicas da carta aos Efésios. Lembra que eu falei? Esse texto mostra quem é Deus, mas quem é o ser humano? Quem é o ser humano? É aquele escolhido por Deus para ser conforme o Filho, que é Jesus Cristo. Então nós somos filhos adotivos em Cristo, para o louvor da glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação dos seus prodígios. Qual é a maior manifestação do prodígio de Deus? É a ressurreição de Jesus Cristo. Então nós somos o louvor da manifestação de Deus na história por meio da ressurreição do seu Filho. Então ele diz, nós testemunhamos esse Deus que age na história humana. E aí ele continua, com o qual ele nos abençoou através do amado. O amado é o Filho. Neste, ou seja, no amado, por intermédio de seu sangue, nós temos a redenção, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele nos concedeu abundantemente em toda a sua bondade e entendimento, fazendo-nos conhecer o mistério de sua vontade, segundo a decisão bondosa que ele tinha planejado realizar em si mesmo, para levar a cabo a plenitude dos tempos, reunir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então ele fala, em Cristo, que é o Redentor, que nos redimiu pela cruz, ele unificou todo o universo, todas as coisas criadas. Então todas as coisas criadas agora estão em comunhão com Cristo. Por quê? Porque foram redimidas. Então vivemos em comunhão, não só o ser humano, todas as coisas criadas. Por que ele fala isso? Porque há a mentalidade de que o pecado do ser humano afeta a criação. Ou seja, o que o ser humano decide afeta todo o universo. Né? Por quê? Porque nós estamos, como diz o Papa Francisco, interligados. Né? Então, o que nós fazemos afeta também a natureza. E aí ele vai dizer o seguinte, continuando, nele
fomos feitos seus herdeiros, porque nós somos filhos adotivos. Então agora nós temos a herança de Deus Pai. Qual é a herança do Deus Pai? É a ressurreição. Então nós somos agora herdeiros da ressurreição, tendo sido escolhidos desde o princípio, segundo a intenção de sua vontade, a existirmos para o louvor de sua glória, nós, os que por primeiro pusemos nossa esperança no Cristo. Então ele está falando quem pôs esperança no Cristo? Somos nós, que como batizados acreditamos que também iremos ressuscitar. Colocamos sua esperança nele, porque ele ressuscitou. Aí ele pôs, nele também, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, também tendo acreditado, fostes marcados com o sinal do Espírito Santo prometido, que é a arras de nossa herança, com vista ao resgate de sua propriedade, para o louvor da sua glória. O que o autor fala? O autor fala que no batismo nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, o que é o selo? Vocês veem nas cartas de filmes antigos. A carta é para mostrar que era do rei, e que deveria ser aberta pelo destinatário. Colocava então a cera e o rei com o anel, com o símbolo que somente ele tinha, então marcava essa carta, falando que essa carta pertencia a ele. Ele diz que nós, pelo Espírito Santo, fomos marcados, ou seja, nós somos propriedade de Deus, pertencemos a Deus. É isso que ele quer falar para nós. E aí ele diz que Deus nos dá o Espírito Santo, e algumas traduções colocam como penhor. Mas não é penhor. Porque o que é penhor? Penhor é, você quer comprar isso, mas você não tem dinheiro. Então você dá isso no lugar, arranja o dinheiro, paga isso e toma isso aqui, as duas coisas que você deixou de penhor. Não, ele fala assim que ele já deu como arras. Ou seja, e você quer isso. Ele já te deu antecipado. Como se fosse uma garantia. O Espírito Santo é uma garantia de que você terá a vida eterna. Então é esse elemento que ele está falando. Ou seja, com a morte e ressurreição de Jesus, nós antecipamos a vida do Espírito Santo, que era algo prometido só para o final dos tempos. Então ele antecipou para nós, e por isso a gente já vive segundo esse Espírito. Então esse autor nos coloca esses elementos, fazendo então essa trajetória. Então nós temos Deus Criador, que planejou tudo antes da criação. Depois Deus que manda o seu Filho para revelar o amor do Pai, que é rejeitado. Então ele é morto. Ele é morto, mas Deus continua o seu plano, dando a última palavra, que é a ressurreição. E quem vai continuar depois? É o Espírito Santo que foi nos dado. É ele que vai dar cumprimento a essa promessa que foi nos dada, porque nós tivemos o Espírito Santo como uma garantia, ou seja, como uma antecipação daquilo que vai acontecer só no final dos tempos. Então, ele vai traçando essa história que é marcada pela presença de Deus Pai, do Filho e do próprio Espírito Santo, através do batismo. Porque é o batismo que nos faz sermos filhos do Filho. Então, nós somos criaturas de Deus. Então, pelo batismo, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus.